Olá, meu amigo, olá, minha amiga, professor Denis Carvalho aqui. Se você está aqui é porque você tem dúvida entre servidão e passagem forçada. Eu tô aqui para sanar essa sua dúvida. Tenho certeza que após terminar esse vídeo você vai ver que a sua dúvida sobre o assunto vai desaparecer. Confia em mim. Eu quero te mostrar que esses conceitos é interessante, que você saiba para a teoria. Se você que está desse lado é advogado, você já teve uma confusão com relação a esses termos. Se você é estudante de direito, saiba que esse assunto é cobrado no exame da OAB. Eu vou te mostrar aqui, tá certo? Primeiro, eu quero trazer para você uma questãozinha aqui do exame da OAB. Vamos fazer a leitura juntos. Antônio é proprietário de um prédio que não tem acesso à via pública. De um lado, Antônio tem Ricardo, como vizinho cuja propriedade alcança a via pública. De outro lado, Antônio tem Luísa como vizinha, cuja propriedade também alcança a via pública. Todavia, no caso do imóvel de Luísa, o caminho até a via pública é menos natural e mais difícil. Ricardo e Luísa recusaram-se a oferecer voluntariamente a passagem. Diante disso, Antônio pode exigir. Vem cá, meus amigos, antes de analisarmos as alternativas, vamos refletir aqui. Nós temos o Antônio, que ele tem um imóvel, certo? Só que ele não consegue ter acesso à via pública. Ele tem dois vizinhos, o Ricardo e a Luísa, correto? E esses vizinhos têm acesso à via pública, só que o acesso da Luísa é mais difícil. Beleza? É isso que o exercício está trazendo para a gente. E o Antônio ele precisa ter acesso à via pública. Tá certo? E os vizinhos se recusaram. Se recusaram, não, Antônio, por aqui você não vai passar. Tanto o Ricardo quanto o Luiz, aqui você não passa. A casa é sua casa está encravada, aí não tem acesso à via pública, problema é seu, se vira, meu amigo. É mais ou menos isso que está acontecendo. E agora? Diante disso, o que o Antônio pode exigir? Aí vejamos aqui as alternativas. A letra A fala que tanto a passagem de Ricardo quanto a de Luísa, né, o Antônio pode exigir a seu critério, ele que escolhe, mas só precisará pagar indenização cabal se escolher Luísa. Letra B. Tanto a passagem de Ricardo quanto a de Luísa, a seu critério, e deverá pagar indenização cabal a quem ele escolher. Letra C fala que Ricardo lhe dê passagem, sem que seja obrigado a pagar qualquer indenização. E letra D fala que Ricardo lhe dê passagem, mediante pagamento de indenização cabal. E aí, meus amigos, quem que deve oferecer essa passagem, ceder, melhor dizendo, né, essa passagem para o Antônio? Será que o Antônio pode escolher de quem ele quiser? Ou não, ele pode utilizar a passagem ali pelo imóvel do Ricardo, mas não precisa pagar a indenização, ou precisa sim pagar a indenização, certo? Como que ficaria isso? Vamos recordar alguns conceitos aqui, meus amigos. Primeira coisa, vamos entender, distinguir passagem forçada e servidão. O problema tá falando pra gente aqui de passagem forçada. Denis, mas eu já vi isso onde eu moro aqui, tem um imóvel rural que tem uma servidão. É porque a pessoa precisa utilizar para ter acesso à via. Qual que é a diferença de passagem forçada para servidão? A gente vai entender aqui. A gente vai entender. Mas, a grosso modo, servidão é quando há liberdade entre as partes, de certa forma, para que seja cedida aquela servidão. A pessoa não tem um imóvel encravado. Essa é a questão, esse é o pulo do gato. Saber ou não se o imóvel está encravado. Como assim, Denis, se o imóvel está encravado? Vejamos aqui na tela, meus amigos. Olha só, nós temos aqui no fundo, né? Vejamos aqui comigo. Nós temos aqui esse imóvel aqui, tá certo? Percebe que aqui passa um rio? Então o imóvel não tem como, o proprietário não tem como passar pelo rio, se ele quiser sair desse imóvel dele. Do lado aqui está bloqueado, desse lado aqui está bloqueado, aqui está bloqueado. Na frente ele tem os vizinhos. A rua é aqui, meus amigos. Aqui é a rua. Como que o proprietário dessa casa vai conseguir ter acesso à rua? Poxa, ele vai ter que passar pelo riozinho aqui, pegar um barco, sair por aqui, atravessar.
É isso que ele tem que fazer? Será que não fica mais fácil ele ter um acesso, já que ele está encravado aqui? Olha só, casa, ele está encravado. Será que não fica mais fácil ele passar pelo terreno desta casa aqui e ter acesso à rua? Será que não fica mais fácil isso para ele? Isto é o exemplo de um imóvel encravado. Certo, meus amigos? Isso que nós precisamos entender. Que o imóvel está encravado. Encravado. E essa pessoa aqui terá que ceder passagem ao proprietário do imóvel encravado. Tá bem? Meus amigos, essa questão, né, essa passagem forçada nada mais é do que um benefício que aquele proprietário do imóvel encravado terá, certo? Vai ser cedido a ele para que ele possa ter acesso, né, à rodovia, à rua que ele deseja poder utilizar. Denis, mas vem cá, você falou que é diferente a servidão da passagem forçada. Por que não é servidão? Servidão é um direito real. Se você pegar o seu Código Civil aí, o artigo 1225, nos seus incisos, você vai encontrar quais são os direitos reais. Propriedade, superfície. Você vai encontrar em um desses incisos a palavra servidão. Servidão é um direito real, tá certo, meus amigos? Passagem forçada não é um direito real. Quero trazer para vocês aqui um conceito doutrinário. Vejamos, pressupõe que o imóvel esteja em situação de absoluto encravamento em outro, decorrente da ausência de qualquer saída para a via. Denis, mas vem cá, eu ainda estou confuso, não estou entendendo muito bem essa questão da servidão e passagem forçada. Lógico que essa aula aqui é mais resumida, também a gente não vai aprofundar tanto assim em servidão. Mas imagine só, vamos para a tela aqui para que eu possa mostrar para vocês. Nós percebemos aqui que esse imóvel está encravado, correto? Porque aqui não tem saída, é árvore, é barro, pedra. Aqui também é barro, árvore, terra. Não tem saída. E aqui é um rio. Esse imóvel está encravado e por isso ele tem que passar por aqui. Sem problemas. Agora imagine só que aqui tem, né? Digamos que aqui tem um imóvel. Aqui tem uma casinha. Tá? Aqui tem uma casinha, certo? Aqui tem uma... Aqui não seria barro igual que está aqui. Aqui é uma passagem que dá para passar tranquilamente. Vou fazer aqui um desenho de homenzinho aqui, tá bem? Digamos que aqui dê para passar naturalmente. Naturalmente. Tá certo? Naturalmente. Tem até um caminhozinho aqui, não está asfaltado, nada, mas dá para passar de carro por aqui. Dá para passar a pé, sem maior problemas, para conseguir acessar uma rua que passa por aqui. Digamos que essa seja a situação, tá bem? Mas esse proprietário não quer passar por aqui. Aqui dá para passar, tá? Ele não está encravado, ele consegue passar por aqui. Só que ele quer acessar essa rua aqui, tá bem? Ele não quer sair por aqui, dar uma volta para acessar essa rua. Ele quer vir direto, é mais perto para ele. Ele quer vir direto. Ele, nesse caso hipotético, o que vai acontecer? Ele vai pedir para o proprietário deste imóvel aqui, em amarelinho, permitir uma servidão de passagem a ele, para que ele possa acessar a via, certo? Aí, o proprietário deste imóvel, concordando, vai permitir a ele essa passagem, tá certo? Que seria uma servidão e não passagem forçada. Por que não é passagem forçada? Porque ele não está encravado, ele tem acesso, como nós vimos por aqui. Só que ele quer passar por aqui. E aqui tem um imóvel, certo? Então, isso aqui seria uma servidão de passagem, tá bem? Isso aqui seria uma servidão de passagem, porque o imóvel não está encravado. A grosso modo, bem sucinto, essa é a explicação, tá certo, meus amigos? Então, vamos continuar aqui o nosso estudo, tá bem? Nós vimos aqui, né, a nossa passagem doutrinária, beleza? Diferença entre passagem forçada e servidão, nós vimos que o imóvel, para que seja passagem forçada, precisa estar encravado, diferente da servidão. Servidão não há de se falar em imóvel encravado, tá certo? E servidão é um direito real. Pega o seu artigo 1225 do Código Civil que você vai entender o que eu estou falando. Olha só, meus amigos, o que fala o artigo 1285 do Código Civil. O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto,
pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado se necessário. Então ele precisa realizar esse pagamento, essa indenização, para que o vizinho lhe seja ali, né, obrigado a fornecer essa passagem, tá bem? Será constrangido, melhor dizendo, a lhe ceder essa passagem. E olhe só, meus amigos, o parágrafo 1º. Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar a passagem. Então não basta apenas realizar o pagamento da indenização. Nós temos que analisar qual passagem é mais viável. Então o nosso exercício da OAB falava exatamente sobre isso. Tá bem? Para complementar o nosso estudo, trouxe aqui, tá certo? Isso é mais comum do que se imagina, um julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Olha só, ação de instituição de passagem forçada pelo imóvel de terceiro julgada improcedente. Distinção entre passagem forçada prevista pela lei no direito de vizinhança e servidão de passagem, direito real, hipótese de mera permissão ou tolerância. Não se trata de imóvel encravado e não estão presentes os requisitos para a constituição de uso capião. Tá certo, meus amigos? Ou seja, para que seja realizada a passagem forçada, precisa se tratar de imóvel encravado. Tá certo? Se não está encravado, o que você precisa solicitar ali, tentar é uma servidão de passagem. Tá bem? Então, o nosso exercício, né? Voltando aqui para a tela, deixa eu trazer para vocês. Das alternativas que estão aqui na tela, qual delas responde o nosso problema discutido hoje? D. O Antônio pode exigir então que Ricardo lhe dê a passagem mediante pagamento de indenização cabal. Em poucos minutos nós fizemos uma revisão, tá certo? Não aprofundamos no assunto. Essa não é a intenção, é trazer para vocês o enunciado, mostrar doutrina, mostrar legislação e mostrar a resposta correta. Letra D é a nossa resposta do gabarito. Meu amigo, espero que esse nosso bate-papo aqui de hoje tenha sido proveitoso para você. Você viu que o exame da OAB cobra exatamente o texto de lei. Você fazendo uma revisão com doutrina, com legislação, de forma assim descontraída, eu tenho certeza que fica melhor os seus estudos. Eu aguardo você nos nossos próximos encontros. Até mais, meu amigo. Grande abraço, bons estudos.